Shalom, queridos, shalom, shalom, shalom. Vamos a mais um dia. Hoje nós vamos iniciar, a segunda semana. Hoje, 8º dia, da contagem do Homer. E essa semana a gente vai falar sobre Amaleque. Então, todo o primeiro dia da semana, dessa contagem do Homer, a gente vai falar o contexto histórico desse inimigo, do povo de Deus. E nesse caso, desse inimigo espiritual que vem para nos atacar. Amaleque, queridos, foi o primeiro, porque vamos lá, eles estavam no Egito. Então a gente tratou da mentalidade do Egito, tendo que, depois da Páscoa, foi a primeira perseguição, e o Egito foi a cultura que eles saíram. Eles não saíram debaixo da cultura do Senhor. Eles saíram debaixo de uma voz, mas não... todos os seus fundamentos, as suas bases, eram egípcias. Então, a primeira semana a gente tratou da questão da importância, da necessidade, da transição, da mudança de mentalidade, porque não basta a gente sair do Egito, Isso é uma frase tão conhecida e batida no nosso meio, mas infelizmente bem pouco vivida. Não basta sairmos do Egito, o Egito tem que sair de nós. Nós precisamos... Eu lembro de uma vez que estava ouvindo uma pregação e o apóstolo que estava ministrando, ele disse assim, que tem pessoas que elas conseguem transformar uma casa pobre em um palácio, porque ela é nobre. E tem pessoas que dentro de um palácio transforma em favela, porque a mentalidade, a cultura dela, não é compatível com aquele ambiente que ela está vivendo. Não sei se vocês viram, recentemente saiu uma matéria de um cantor de funk, eu acho. Não tenho bem certeza, tá, irmãos? Porque eu li a matéria já tem uns dias e eu não tenho bem certeza. Mas ele comprou uma Ferrari. E ele é da favela. Ele comprou uma Ferrari e a Ferrari fez ele devolver. Por quê? Porque ele não é a cultura que ele vive, o lugar que ele vive. Ele comprou a Ferrari vermelha, que tem pouquíssimas, e tal. E a Ferrari tem uns contratos lá que a pessoa, para usar a Ferrari, ela precisa ter um padrão. E não é só um padrão financeiro. É um padrão de comportamento, de vivência, entende? É uma cultura. Então, ele teve... Quer dizer, na reportagem estava dizendo que a Ferrari estava processando, inclusive processando quem vendeu a Ferrari para ele. Tava uma guerra aí, Então, o que eu estou falando? Essa primeira semana a gente tratou disso. Eu preciso sair da escravidão, da mentalidade escrava, para entrar na mentalidade do reino. E isso vai denunciar tudo, o meu comportamento, a minha fala, o meu jeito de andar, tudo, queridos, porque o reino de Deus é um reino nobre. Entenda isso, irmãos. O reino de Deus não é uma democracia brasileira que o povo elege, que tem fraude, que o governo tem posicionamentos que não representa todo mundo. Não. O reino, a monarquia é um reino. Então, por exemplo, na Europa, nós vemos muita monarquia na Europa. E como são os europeus? Eu não estou falando de religião, tá? Eu estou falando de comportamento. Como são os europeus? Quando a gente fala assim, do povo europeu, o que você vai entender? É um povo educado, é um povo que tem compromisso com horários, eles chegam na hora, é um povo que tem classe, elegância. É assim que a visão que a gente tem. Volto a dizer, eu não tô falando da questão da frieza espiritual, eu tô falando de comportamento, tá? Então, na primeira semana, nós tratamos acerca disso. De que eu preciso sair dessa mentalidade escrava para entrar nesta mentalidade do reino de Deus. E a mentalidade do reino de Deus, ela abrange a minha vida, queridos, em absolutamente tudo. Ela abrange a minha vida na questão espiritual,
na minha forma de ver a palavra, na minha forma de ver a igreja. Ela abrange a minha mentalidade, ela abrange os meus relacionamentos, ela abrange o meu posicionamento, ela abrange as minhas vestimentas, ela abrange o meu comportamento, os meus sentimentos, abrange as minhas finanças, abrange o meu ministério. O reino de Deus, ele toca em tudo quando nós permitimos, quando verdadeiramente nós queremos entrar neste reino de Deus. Tudo que se relaciona à minha pessoa vai ser tocado por esse reino. Então a mentalidade do Egito fala sobre isso. A mentalidade de Amaleque já não trata sobre isso. A mentalidade de Amaleque vai se falar de níveis realmente de ataques. De ataques direcionados. Agora volto, eu quero dar um outro adendo aqui. Aqui a gente está falando de mentalidades e comportamentos, tá? Porque quando a gente fala sobre fortalezas, a fortaleza egípcia, ela aponta para níveis de idolatria e feitiçaria profundos, tá? A fortaleza. Que daí vai atuar no encantamento, né? Vai atuar num monte de coisa. E daí a gente até vê isso nas 10 pragas lá, né? Teve um ano, eu acho que foi na contagem do Homer. Olhando, irmãos, tá um tempão de chuva. Eu acho que foi numa contagem do Homer também, não lembro. Que eu falei sobre fortalezas mentais. E daí tem lá as fortalezas egípcias. Porque a gente pensa que a fortaleza romana é a fortaleza da idolatria. Mas se você fosse aprofundar na base romano é a fortaleza de violência. Então, ela atua junto com... Já a gente volta para a mentalidade, tá? Ela atua junto com a mentalidade egípcia. A mentalidade egípcia vai trazer toda a questão da feitiçaria e dos ídolos. E Roma traz a violência para que as pessoas fiquem cativas nos ídolos. Então, lembra lá do começo, as cruzadas, violência, morte, assassinato. Lembra lá dos panteões, esqueci a palavra, queridos. As arenas lá do passado, né? Onde os cristãos eram mortos, assim, de uma forma terrível. Então, a mentalidade romana, ela vai trazer isso. Tá. Então, eu tô falando isso porque aqui a gente tá falando de ataques espirituais e cultura, e não de fortalezas, tá? Pra gente ter esse entendimento aí. Porque senão fica parecendo que tá se contrapondo, né? E na verdade, não. Uma coisa completa a outra. Inclusive, se a gente for olhar a mentalidade egípcia, dentro da fortaleza egípcia, esse povo só pode viver em encantamento, queridos. Não tem sentido. Tudo que eles viviam e eles querer voltar pro Egito. Sabe? É uma coisa ilógica, né? Então, a gente vê essa atuação. Mas vamos lá. Amaleque, né, falando hoje, né, dando abertura dessa semana, Amaleque foi o primeiro inimigo que atacou Israel na saída do Egito. A gente vê isso em Êxodo. Eu quero que você abra Êxodo 17, versículo 8 ao 16. Nós vamos ler, tá, esse texto. Eu quero ler bastante Bíblia com vocês nesses dias. Então vamos lá. Êxodo 17, versículo 8 ao 16. Diz assim: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar Israel em Refidim. Vamos lá, que lugar era esse, queridos? Aonde que era Refidim? Refidim era um lugar que eles haviam chegado logo na saída de um grande milagre. Se a gente vê Israel, ele foi norteado, né, nesse lugar, nessa passagem, nesse processo do deserto. Ele foi norteado por muitos milagres. E em Meribá aconteceu um milagre, quando eles estavam nesse caminho, aconteceu um milagre tremendo. Eles chegaram em Meribá, não tinha água, e daí foi onde Moisés foi à frente. A gente vai dar uma aprofundada aqui também. Moisés foi à frente e o Senhor fez brotar água da rocha. E eles beberam dessa água, saciaram a sua sede, continuaram a caminhada e chegaram em Refidim. Em Refidim houve esse ataque dos amalequitas. Então vamos lá. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolhe alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Então aqui foi a primeira guerra que eles tiveram
na saída do Egito, a primeira guerra. E Josué vai à frente, né? Que tremendo isso. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus, que era aquela vara, lembra? Que Arão chegou com a vara, jogou lá, a vara virou cobra, serpente, né? Depois Moisés pegou a vara, tocou nas águas, então, né? Então, Moisés estava com esse cajado, com essa vara, né? No alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi, então, lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre, debaixo do céu. Então Moisés dá uma palavra, escreva isso aqui no rolo e declara: os amalequitas serão esquecidos, vão ser aniquilados. Moisés construiu um altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira. E jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Então, no altar, Moisés declara uma palavra, que haveria guerra contra os amalequitas de geração em geração. Essa guerra não cessaria. E hoje nós travamos essas guerras no âmbito espiritual. Amém? Então vamos lá. Já a gente vai voltar aqui, porque eu quero dar uma lida com vocês no começo do capítulo 17. Mas o ataque de Amaleque foi um ataque extremamente traiçoeiro, irmãos. E eu quero ler com vocês Deuteronômio 25, versículo 17 e 18. Você está com essa Bíblia aí? Se não tiver, anote, depois vai se aprofundar, né, estudar sobre isso. Lembre-se que os amalequitas, Deuteronômio 25, 17 e 18. Lembre-se que os amalequitas lhe fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito, quando vocês estavam cansados e exaustos. Eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Queridos, os amalequitas, eles vieram do povo de Deus. Amém? Deixa eu pegar aqui um negócio para vocês verem, só para ter um entendimento maior sobre isso. Amaleque, provavelmente de origem estrangeira, habitante de um vale, filho de Elifaz com sua concubina Timna, neto de Esaú, o pai de uma tribo da região sul, descendente de Amaleque. Então, Amaleque vinha, eu tô falando isso porque aqui coloca no final desse texto que a gente leu, eles não tiveram temor de Deus. Então, Amaleque vinha de uma geração ligada a Abraão, amém? Não era uma geração do nada, não. Mas era uma geração perversa. Agora, como que funciona, queridos, o ataque de Amaleque? Olha só, foca nisso, irmãos. Porque às vezes a gente deixa o cansaço espiritual, o cansaço da fadiga, o cansaço do desânimo, o cansaço da raiz de ofensa, o cansaço de não ser reconhecido, os cansaços da nossa alma tomar conta, e a gente vai deixando as coisas acontecendo e a gente vai ficando para trás. E a gente vai ficando para trás com uma falsa visão de espiritualidade. Com uma falsa, eu tô analisando, não quero andar com esse povo. Mas deixa eu te falar, queridos, esse povo vai continuar caminhando. E vai continuar caminhando dentro de uma unidade. Vai continuar avançando. E aqueles que ficam, vamos ler aqui de novo? Lembre-se, Deuteronômio 25, 17 e 18. Lembre-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos.
Eles encontraram com vocês no caminho e eliminaram os que ficaram para trás. Aqui, queridos, não está se falando de um cansaço físico, de um cansaço de que, olha, eu não tô conseguindo, né? Eu tô muito cansado, eu trabalhei muito, eu tô cansado. Mas o meu espírito tá animado, a minha fé está animada. Então, talvez eu não tenha o mesmo nível de contribuição física nesse momento, porque eu tô tendo alguma limitação física, mas pode contar comigo. Eu não vou estar lá na batalha com Josué, vamos colocar assim, vamos entrar na história. Eu não vou estar lá na batalha com Josué, mas eu vou estar lá carregando a pedra para Moisés sentar. Eu vou estar lá segurando o braço de Moisés, eu vou estar lá fazendo alguma coisa. Eu não vou ficar para trás, eu estou envolvida no meio do povo. Eu vou estar envolvida nessa estrutura. Eu só estou debilitada de alguma forma no meu físico, ok? É diferente. O que está sendo falado aqui desse povo que ficou para trás, que estavam cansados e exaustos? E é aqui que eu quero ler com vocês o início. Vamos lá, Êxodo, a gente leu Êxodo 17, do 8 ao 16. E eu quero ler com vocês agora Êxodo 17, do 1 ao 7. Que daí nós vamos entender o que é esse cansaço que está se falando acerca que o povo de Israel estava sentindo. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, deixaram-se Moisés e exigiram: dê-nos água de beber. Então, eles estavam neste lugar, que era um lugar amplo. Entenda? Era um lugar amplo. Esse lugar não tinha água. Refidim não tinha água. Ok? Tinha um problema ali, um problema estabelecido. Estava faltando algo que era da necessidade básica do povo. Mas não se esqueça, esse povo estava caminhando debaixo de milagres. Eles tinham saído do Egito debaixo de milagre, eles já estavam com a coluna, já tinha o maná, já tinha as codornizes, né? Já tinha acontecido várias coisas. Então eles já haviam provado do Jeová Jiré, o Deus que mandava provisão e não deixava eles em falta. Lembre-se disso, irmãos, porque isso é muito sério. Porque, vamos lá, às vezes, os nossos questionamentos não é por insegurança de como vai proceder isso aqui. Às vezes, os nossos questionamentos é colocar em dúvida coisas que Deus já nos mostrou que Ele faz. Presta atenção. Eu nunca tive uma necessidade financeira. Um exemplo, tá? Nunca tive necessidade financeira. Daí vem uma situação de escassez, de necessidade. Eu vou ter medo. Por quê? Porque eu não passei por isso ainda, eu não conheço, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como Deus age, se move. Eu sei de ouvir falar, mas eu nunca vivi. Então vai me dar insegurança, vai me dar medo. Mas daí o Senhor veio com mão forte, trouxe milagre, trouxe a provisão, né? Cuidou de mim, cuidou dos detalhes. Mudou minha sorte. Mas daí passa um tempo, eu passo uma outra situação financeira. Mas Deus já me mostrou o caminho, Ele já me mostrou quem Ele é. E o que eu faço? Eu entro em preocupação, em murmuração, em reclamação. Daí muda a história, irmãos. Muda totalmente a história. Por quê? Porque eu já sei como Deus age. Por que eu não estou confiando nele? Eu já sei que Deus fez e cuidou de mim, eu não pereci. Por que eu não estou confiando? Foi isso que esse povo estava fazendo. Deus já havia mostrado que Ele era o Jirê, Ele era o Deus provedor. Deus já havia provado que não ia faltar recursos, eles saíram com ouro. Deus já havia provado que não ia faltar comida, Deus mandava o maná. Deus já havia provado que não ia faltar carne, Ele havia mandado as codornizes. Deus havia provado que não ia faltar sombra, Ele havia mandado a nuvem. Deus havia provado que não ia faltar calor, né, no frio, Ele havia mandado a coluna. Ele estava fazendo diariamente, mostrando: eu sou a provisão. Tudo que vocês precisam está em mim. E daí esse povo chega em Refidim, que foi o lugar que os amalequitas atacaram, e eles vê que não tem água. Então vamos continuar aqui.
Versículo 2. Por essa razão queixaram-se a Moisés. Queixaram-se a Moisés e exigiram: dá-nos água para beber. Exigiram: nos dê água para beber. Queridos, ai, Senhor, o Senhor é muito bom. Vamos lá. Ele respondeu: por que vocês se queixam a mim? Por que põe o Senhor à prova? Que Moisés estava falando assim: olha, o Senhor já não mostrou quem ele é, por que vocês estão questionando e pondo Deus à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos? Então aqui o povo começou a atacar o líder. Por que você nos tirou do Egito? Pronto, eles já esqueceram que quem havia tirado eles do Egito era Deus. Eles já se esqueceram que Deus havia mandado Moisés para tirar, para ser resposta, porque eles pediram. Eles falaram para o Senhor: me tire daqui. Mas daí eu tô com uma necessidade e eu preciso achar um culpado para falar assim: olha, essa minha necessidade é por sua causa. Isso que eles estavam fazendo. Então eles entraram já na murmuração. A gente falou sobre isso, né, já. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de me apedrejar. Queridos, olha o nível da revolta que estava no povo. Moisés estava temendo ser apedrejado, porque não tinha água. Respondeu-lhe o Senhor: passa à frente do povo. O que o Senhor estava dizendo? Não fique no meio dessa murmuração. Passa à frente do povo. Leve com você alguma das autoridades de Israel. Autoridade, né? O Senhor estava dizendo assim: existe um povo aí no meio que confia em mim. Pega esse povo. Por quê, queridos? Porque Moisés precisava ser fortalecido. Ele estava temendo ser apedrejado. Então, pega as autoridades de Israel, tenha na mão a vara com qual você feriu o Nilo e vá adiante. Esteja à frente desse povo. Esteja à frente dos murmuradores. Eu estarei à sua espera no alto da rocha de Horebe. Lá no alto da rocha, no Monte Horebe, eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar de Massá e Meribá. Isso já lá em Horebe. Tá? Então eles estavam em Refidim. Moisés foi para o Monte Horebe, que fica na região de Refidim. E lá ele bateu na rocha. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar Massá e Meribá. Porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não está? Queridos, então o povo, o cansaço do povo, o povo ficou para trás, não foi por causa do cansaço físico, foi por causa da obstinação do seu coração, foi por causa do querer as coisas do seu jeito, foi por causa da murmuração, foi por causa do ataque ao líder. Esse povo ficou para trás, cansado e exausto. Porque se a gente não olhar com os olhos corretos acerca desse texto, fica parecendo até que Deus foi injusto. Poxa, o povo estava cansado e Deus permitiu que os amalequitas fossem lá e exterminassem o povo. Não, queridos, não é bem assim a história. Eles estavam cansados porque eles estavam tão cheios da cultura do Egito. Vamos lá, a Bíblia diz: um abismo leva ou chama outro abismo. Eles estavam tão cheios dos pensamentos, da forma de proceder do Egito, que eles foram presa fácil por ataque de Amaleque. Porque eles foram envolvidos nesse engano da murmuração, achando que com isso alcançaria alguma coisa do Senhor. Então, Amaleque, ele, nesse contexto aqui, ele representa a carne. Por quê? Porque ele é sutil, ele é traiçoeiro.
o ataque amalequita, queridos, não é um ataque que é anunciado ou um ataque cara a cara. O ataque dos amalequitas, é um ataque traiçoeiro que vem pelas costas. É um ataque que vai pegar as nossas áreas de fragilidade. Aquilo que nós colocamos como totalmente necessário, que eu não posso viver sem. Aquilo que eu coloco como uma necessidade tão grande que eu estou disposta até mesmo murmurar e brigar com Deus por causa daquilo. Então, o ataque amalequita, ele vem nas minhas fraquezas. Entende isso? A palavra amalequita, é bem tremendo isso, vem de uma raiz chamada amal, que significa dificuldade, dano, esforço ou labuta. Então, o que o amalequita vai gerar? Dificuldade na caminhada, dano na caminhada, um esforço. Por quê? Porque dentro dessa dificuldade, dentro desse esforço, eu vou ficar cansado. E se eu ficar cansado, eu fico para trás. E se eu ficar para trás, queridos, eu sou uma presa fácil. Eu sou uma presa fácil para esse comando maligno, para essa estrutura de pensamento. Você consegue entender isso? E daí a gente vai ver Paulo, né, falando que o espírito luta, guerreia contra a carne e a carne contra o espírito. E daí, queridos, eu preciso estar num lugar de estar alimentando o meu ser espiritual, para que a minha carne seja mortificada, para que ela seja rendida à vida espiritual, para que as minhas fraquezas sejam escondidas debaixo do sangue de Jesus, para que eu não seja presa fácil. Porque Amaleque, ele vem para destruir mesmo. Ele vem para matar. E daí nem sempre a destruição vai ser morte física. Mas pode ser morte no casamento, porque eu tô cansado. Pode ser morte nas finanças, porque eu tô cansado. Pode ser morte ministerial, porque eu tô cansado. Morte. Você consegue entender isso? Ele vai atuar para nos matar. Mas antes de nos matar, ele vai usar a mentalidade do Egito. A murmuração. A contenda. Ele vai usar a mentalidade do crente reclamão, daquele que tem um coração endurecido. E daí, se vocês notarem, aqui acontece uma coisa bem semelhante com o que aconteceu com Paulo. Lembra lá quando Paulo caiu do cavalo, né? E Jesus aparece e fala assim: Paulo, por que você está me perseguindo? De fato, fisicamente, Paulo não estava perseguindo Jesus. Ele estava perseguindo a igreja. E aqui, deixa eu achar aqui o texto. Cadê Jesus? Eles, olha só, aqui no versículo Êxodo 17. Cadê o versículo, Jesus? No versículo 2. Por essa razão queixaram-se a Moisés. Eles se queixaram a quem? A Moisés. Dá-nos de beber água. E Moisés respondeu: por que queixam a mim? Por que põe o Senhor à prova? Então era uma queixa ao líder, mas Moisés aponta contra quem eles estavam se levantando. Entende? Volto a dizer, por quê? Porque Moisés era o líder, o queridinho de Jesus e não podia ser. Não, queridos. Porque eles estavam murmurando contra algo que eles já sabiam que o Senhor faria. Eles estavam colocando o Senhor à prova. Como assim? O Senhor pode abrir o mar. O Senhor pode nos tirar do Egito. O Senhor pode nos dar ouro. O Senhor pode colocar uma coluna, mas o Senhor não pode nos dar água. Consegue entender? Então eles estavam colocando o Senhor à prova.
Eles estavam dizendo que o Senhor, que ali tinha chegado o limite do poder de Deus. Que dali pra frente o Senhor não tinha mais como agir. Daí você pode falar assim, mas isso eu não faço não sou doido. Será que não, queridos? Será que nós não fazemos com coisas tão pequenas? Como, por exemplo, chegou o dia de pagar a conta e eu não tenho dinheiro. Primeiro, né, o Senhor não mandou a gente fazer a conta. Mas tá, esquece essa parte. Eu não tenho dinheiro. Mas já teve outros momentos que o Senhor operou de uma forma milagrosa. Ele já mostrou que Ele nos sustenta, que Ele guarda. E daí quando chega uma outra necessidade, muito semelhante a algo que o Senhor já mostrou, a gente começa a ficar ansioso, reclamar, murmurar, ficar entristecido, ficar abatido, ficar preocupado, não dormir. Será que nós não estamos dando lado para uma mentalidade egípcia que precisa o tempo inteiro de sinais, de manifestações para crer? Será que nós não confiamos em Deus ao ponto, não deixamos de confiar em Deus ao ponto de abrir brechas para Amaleque nos destruir? Ao ponto de nos cansarmos, de nos enfraquecermos, de ficar para trás? Queridos, isso é muito sério. Quais são as consequências da mentalidade do amalequita, que está ligado à carnalidade, né? Aos impulsos, cansaço e reações emocionais? Então, a mentalidade amalequita está ligada à carne. Por que a carne? Porque as obras da carne nos enfraquecem. Se eu fico enfraquecido, eu fico cansado. Se eu estou cansado, eu fico para trás. Se eu fico para trás, eu sou um alvo. Ok? Os impulsos, né? Aquele povo agiu no impulso. O cansaço, e volto a dizer, não é somente o cansaço natural, né? Que eu preciso descansar. E as reações emocionais. Eu não tenho equilíbrio. Eu não tenho domínio emocional. Então, quais são as consequências disso? A gente vai receber ataques nas áreas de vulnerabilidade, que a gente leu lá em Deuteronômio 25, 17 e 18. A gente vai ter falta de perseverança espiritual, que a gente viu aqui em Êxodo. Esse povo não perseverava naquilo que o Senhor mostrava. O Senhor fazia e eles retrocediam para a mentalidade antiga. O Senhor fazia, eles retrocediam. Você entende que aqui a murmuração não é só um ato de reclamar? É um ato de estar preso ao passado? É um ato de colocar Deus à prova o tempo inteiro? Outra questão que vai fazer é a estagnação no crescimento por falta de domínio próprio. A gente vê isso em Gálatas, né? Falando do domínio próprio. O fato de eu não ter domínio sobre as minhas emoções pode me levar a ter uma vida estagnada. Eu não cresço. E daí é o que a gente chama hoje dos ciclos de repetição. Eu nunca sou aprovada, eu tô sempre no mesmo lugar. Eu tô sempre vivendo a mesma história. Talvez, queridos, isso seja uma obra de Amaleque. Mas daí aqui, queridos, eu quero que você entenda que a minha função ou o meu desejo aqui não é vamos agora expulsar os espíritos de Amalequita. Não é isso, queridos. É entender por que nós estamos recebendo o ataque. Porque se eu preciso mudar o comportamento, daí o ataque cessa. Se eu não mudar o comportamento, a gente pode expulsar o demônio. O demônio ele vai agir facilmente quando eu manifestar o comportamento novamente. Então a questão aqui não é expor as trevas somente. É expor as bases que eu estou dando para as trevas agir e me pegar e me destruir. Amém? Outra consequência são reações carnais, ligadas à impaciência diante dos processos. Então, calma lá, Moisés, nós chegamos aqui em Refidim. O que nós vamos fazer? Não tem água. A gente andou na terra, não tem água. Como que nós vamos proceder? A gente vai parar, orar, buscar Deus, ou a gente vai andar para outra terra? Olha, a gente não tem força para andar na outra terra, procurar outra terra. A gente está com sede. Então a gente precisa de uma intervenção da parte do Senhor. Você vai orar para saber como que Deus vai fazer? Porque Ele tem feito, Ele vai fazer mais uma vez. Como que a gente vai proceder? Vamos aquietar o nosso coração,
porque a gente está sentado aqui na sombra, tinha uma nuvem, né? A gente está aqui de boa na sombra e o Senhor vai fazer essa água aparecer de algum lugar. Não, eles não procederam assim. Eles foram totalmente impacientes. Nós queremos e queremos agora. Eles não tiveram tolerância. A reação deles foi carnal. Foi se levantar contra Moisés. Foi se levantar com ira. Ao ponto de Moisés falar, esse povo vai me apedrejar. Então eles andaram na carnalidade. E eles tiveram incapacidade de manter a vida de oração e vigilância. Eles não vigiaram. Eles não se mantiveram em Deus, confiando em Deus. Porque quando a gente fala da vida de oração, queridos, não é somente uma vida de abrir a boca e orar. Não. A vida de oração sinaliza para uma vida de confiança no Senhor. Eu não oro somente por uma obrigação. Eu oro porque eu tenho um relacionamento com Deus. Eu apresento a Ele as minhas causas, sabendo que eu terei resposta. Deus não é a minha última esperança. Deus é minha única esperança. É nele que eu deposito a minha fé. É nele que eu deposito as minhas necessidades. Porque eu sei que nele eu encontro suprimento para tudo. Ele é o meu Jiré. Ele é o meu Deus provedor. Eu encontro provisão para as minhas emoções, eu encontro provisão para o meu ministério, eu encontro provisão para minha casa, eu encontro provisão para minhas finanças. Ele é o meu Jiré. Ele é o meu Deus provedor. Ele provê tudo que eu preciso estar nele. Isso é uma vida de oração. Então, eles não tiveram a capacidade de manter. Só manter aquilo que estava já acontecendo. Não era nem conquistar algo novo, queridos. Aqui era manter. E aqui é um problema. Muitos de nós não conseguimos. A gente quer algo novo, mas a gente não consegue nem manter o que Deus nos deu até agora. A gente perde com muita facilidade as coisas que o Senhor nos deu até agora. Como que o Senhor vai nos confiar algo novo? Entende? Então, a gente entendeu um pouquinho sobre como que funciona esse ataque amalequita. E a primeira questão hoje é, eu preciso reconhecer aonde eu estou vulnerável. Que a gente leu lá em Deuteronômio 25. O ataque veio por trás, ele atacou primeiro aqueles que estavam para trás, que estavam os velhos, os doentes, as crianças, os cansados, os exaustos. Aqueles que estavam para trás foram os que morreram. Porque o restante, queridos, eles partiram para a guerra e Deus deu estratégia para eles vencerem os amalequitas. Aqueles que estavam firmados, aqueles que estavam fortalecidos, aqueles que estavam debaixo das mãos da intercessão, eles venceram o ataque. Quem morreu foi os que estavam para trás. Consegue entender isso, irmãos? Isso é muito sério. Então, Amaleque ataca os retardatários, os cansados, os que estavam na retaguarda, mas não na retaguarda da vigilância, cuidando das costas, mas os que estavam na retaguarda porque se deixaram ficar para trás. Isso revela que a carne opera em nossa fraqueza, das nossas fraquezas não tratadas. O inimigo espiritual observa nossos pontos cegos e lança ataques sutis. Então eu preciso reconhecer as áreas de fragilidade, porque isso aponta para a maturidade espiritual. É reconhecer que isso aqui é uma área de fraqueza. Eu tenho essa fraqueza, vamos colocar lá. Eu tenho a fraqueza da leitura bíblica. Eu preciso reconhecer isso. E não é reconhecer e tá bom, reconheci, agora Deus cuide. Não, queridos. Nós precisamos ser ativos. Eu preciso reconhecer e lutar contra isso. Como que eu vou lutar? Lendo. Eu tenho a área da fraqueza na carne mesmo, explosões de ira. Eu preciso reconhecer isso e buscar em Deus como que eu vou proceder para não ter essas explosões carnais. Eu tenho a fraqueza na área sexual, tá repreendido em nome de Jesus. Mas eu preciso buscar em Deus. Eu preciso me satisfazer em nome de Jesus. Tira o contexto sexual dessa palavra satisfazer. Em nome de Jesus. Não tenho uma mente insana, impura. Eu tenho que me satisfazer no Senhor.
o Senhor é a minha fonte de contentamento. Entende? Ah, mas o Senhor nos fez seres para ter uma vida sexual. Ok, queridos. O Senhor nos fez dentro de uma aliança de casamento. Fora da aliança de casamento, o Senhor nos fez para viver em santidade. E todas as áreas de fraqueza serão lugares onde Amaleque vai vir para me matar. E daí, quem tem que fechar essas questões, quem tem que fortalecer... Vamos lá. Vamos colocar Deus como um médico, ok? E daí eu tenho uma deficiência, uma fraqueza. Eu tô com falta de vitamina D, é uma deficiência. Falta de vitamina B. Por que a B? Porque a B dá cansaço, né? A falta de vitamina B dá muito cansaço. Então, eu tô com a falta de vitamina B. Essa é a minha fraqueza. Daí eu vou no meu médico, Deus. Deus faz o check-up lá e fala, filha, tá aqui, ó. A sua fraqueza é isso aqui, ó. Falta de vitamina B. Eu vou te dar o suplemento e você vai tomar. E isso vai resolver. Ok. Deus me atendeu. Deus me ouviu. Deus me deu a estratégia. Mas quem teve que praticar? Quem teve que fazer a reposição da vitamina? Entende? Então, nós precisamos fortalecer essas áreas de fraqueza. Fazer com que essas áreas de fraqueza sejam fortificadas, sejam guardadas. E daí vamos lá, queridos. Se é uma área que eu estou lutando e eu ainda não consegui vencer, mas eu estou lutando. Então daí eu posso pedir, Senhor, me ajuda aqui. Eu não quero ficar para trás. Seja o meu socorro bem presente nesse momento. Sabe? Até eu vencer isso aqui, guarda essa área para que eu não seja atacada. Mas eu vou continuar lutando, Senhor, porque eu quero vencer. Mas me esconda. Daí é diferente. Você está sendo ativo. É diferente de alguém que fala assim, não consigo mesmo. O Senhor entende. Então, queridos, eu até acredito que o Senhor entenda muitas coisas. Eu só não acredito que Ele concorde. E aqui está um ponto, né? O fato do Senhor entender não quer dizer que Ele me aprova. O fato do Senhor ver todas as coisas não quer dizer que todas as coisas são aceitas por Ele. Então eu preciso pegar essas questões de fraqueza e fortalecer no Senhor. Qual é o primeiro caminho? Hoje é o primeiro dia dessa questão. A gente tem mais 6 ministrações acerca dos ataques, do entendimento amalequita, né? Mas hoje, assim, o que a gente vai falar primeiro que vai ajudar em todos os outros dias, aonde eu mais me fortaleço contra os ataques amalequitas, na intercessão. Moisés, com as mãos levantadas. Então, a intercessão ativa, volto a dizer, a intercessão ativa. Não a intercessão que eu deito, choro, ai Senhor, eu levanto do mesmo jeito. Não. A intercessão ativa, aonde eu estou guerreando contra. Moisés não estava ali sentado com as mãozinhas levantadas. Não. Ele estava sendo resposta para uma guerra. Então, nisso está a minha vitória. Amém? Ou uma parte, né? Porque a gente tem muita coisa para estudar ainda essa semana. Vamos ver as outras chaves que o Senhor vai liberar para nós nesses próximos 6 dias. Mas por hoje, irmão, chega, né? A gente já falou bastante. Que o Espírito Santo te ajude a ruminar essa palavra aí. E que essa palavra traga peso de glória sobre a sua vida. Que essa palavra traga vida sobre você. Que essa palavra faça com que você tenha vigilância para fortalecer as áreas de fraqueza. Queridos, fortalecer. Aonde que nós precisamos levantar muros, fortalezas? Exatamente aonde a gente sabe que vai ser atacado. Né? O que é a fortaleza? É um lugar de proteção. A gente fala da fortaleza das trevas, mas o Senhor é a nossa fortaleza. Né? Ele é o nosso lugar de proteção. Então, é nas nossas debilidades que nós precisamos mais levantar escudo. Nas áreas que nós somos fortes, nós precisamos vigiar.
para não cair, né? Para que aquilo não se torne uma área fraca. Mas nas nossas áreas de fraqueza, são as áreas que nós precisamos levantar as fortalezas do Senhor, para que a gente não seja atacado. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. A gente está junto amanhã de novo, em nome de Jesus. Que a bênção do Pai seja sobre você e sobre a sua casa, para a honra e glória do nome dele. Amém? Shalom, shalom, queridos. Até amanhã.